Tem um negócio, um paradoxo diário que, assim, passa completamente despercebido pela esmagadora maioria das pessoas. E é engraçado porque ele começa nas situações mais banais possíveis, sabe? Uhum. Coisas do dia a dia mesmo. Exato. Basta imaginar aquela cena super clássica logo de manhã. O cheiro de café na padaria, o barulho das moedas ali sobre o bacão e aquele cálculo mental fracionado totalmente instintivo para conferir o troco do pão na chapa. A gente faz isso no automático, né? Nem pensa muito. Nem pensa. Ou então um ato igualmente corriqueiro, que é olhar para o relógio. A gente calcula a distância até o trabalho, tenta prever o trânsito daquele dia, administra o tempo, tudo para não chegar com atraso. Sim, é uma gestão de logística complexa acontecendo na nossa cabeça, antes mesmo das 8 da manhã. Pois é, agora se a gente pegar essa mesma exata energia mental, essa mesmíssima lógica subjacente, e olhar para o céu. Aí a escala muda completamente. Totalmente. Pensemos no lançamento de um foguete. Toneladas e toneladas de combustível queimando em frações de segundo, rasgando a atmosfera rumo ao espaço sideral com uma precisão cirúrgica. É uma imagem em tanto. É de pirar, né? Porque, à primeira vista, parece que estamos falando de universos que simplesmente não se conversam. Quer dizer, o pão na chapa e a exploração de Marte. Nossa, parece que um não tem absolutamente nada a ver com o outro. Exato. Mas, na verdade, existe um fio invisível, um fio perfeitamente esticado e inquebrável que conecta o troco do pãozinho à propulsão espacial. E olha, a espessura desse fio é o que mais impressiona. Porque é a mesmíssima engrenagem fundamental operando, só que em escalas de complexidade diferentes. Faz sentido. Nossa tendência natural é, categorizar o mundo em caixas estanques. A gente coloca o que é cotidiano de um lado e o que chamamos de alta tecnologia do outro, como se fossem substâncias totalmente distintas. Como se fossem mundos separados por um muro, né? Perfeito, um muro invisível. No entanto, quando descemos até a base estrutural de ambos os cenários, o alicerce que sustenta a realidade é rigorosamente o mesmo. A gravidade que puxa a moeda de R$1 para o balcão da padaria é descrita pela exata mesma lógica que calcula a órbita de um satélite de comunicação. E é por isso que o nosso mergulho de hoje é uma imersão profunda nessa estrutura invisível, a matemática. O terror de muita gente. Pois é, mas espera aí, pausa rápida. Não estamos aqui para reviver aquela matemática assustadora da época de escola, sabe? Cheia de traumas, lousas lotadas de fórmulas gigantes e provas difíceis que davam suor frio. Ninguém quer voltar para esse pesadelo. Com certeza não. A proposta da nossa conversa é olhar para a matemática como verdadeiro sistema operacional da própria realidade. Gostei do termo, sistema operacional. A missão aqui é desconstruir de uma vez por todas essa ideia engessada de que essa área do conhecimento é apenas um amontoado de números frios. Queremos revelar como ela atua como uma ferramenta absolutamente essencial para a sobrevivência, para o pensamento crítico e para a inovação. Fundamental. Então, vamos analisar isso com calma, porque o que temos aqui muda completamente o jogo e a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. E para que essa mudança de perspectiva aconteça de verdade para quem nos ouve, o primeiro passo é jogar fora o conceito tradicional que aprisiona a matemática. Aquele conceito de sala de aula. Esse mesmo. Há um hábito muito forte na nossa sociedade de enxergar a matemática puramente como uma caixa de ferramentas utilitária. Como assim, uma caixa de ferramentas? Sabe, o pensamento comum é tem um problema específico, logo puxo uma fórmula específica da caixa para resolvê-lo. Como quem pega uma chave de fenda para apertar um parafuso solto. Ah, entendi. Uma visão muito mecânica da coisa. Exatamente. Essa visão utilitarista é o que esvazia o significado da disciplina, porque a matemática não é uma mera coleção de ferramentas passivas esperando para serem usadas. Ela é um idioma. Um idioma? Sim, é a única linguagem universal genuína de que dispomos enquanto espécie. Nossa, uma linguagem, se a gente pensar bem, funciona literalmente como a gramática do universo. Gramática do universo. É uma analogia muito boa. Porque, olha só, assim como usamos letras, verbos e substantivos para compor um belo poema que descreve a melancolia humana, usamos símbolos, equações e variáveis para descrever o fluxo das marés, a propagação da luz ou até a flutuação frenética do dinheiro na economia global. Sim, a estrutura central é rigorosamente a mesma. Trata-se de um código,
né? Um código desenvolvido para traduzir, estruturar e dar sentido ao mundo invisível que nos cerca. É a sintaxe do universo. E, ao compreender a matemática como linguagem, a gente esbarra numa característica fenomenal. A lógica pura não possui fronteiras. Como assim não possui fronteiras? Geográficas? Geográficas, temporais, culturais. Pensa num triângulo retângulo. Ele possui a mesma relação entre seus lados, independentemente de ser analisado na Grécia Antiga, no Japão feudal ou em uma estação espacial no século XXI. É verdade. O Teorema de Pitágoras não precisa de tradutor. Nenhuma vírgula precisa ser traduzida. Essa linguagem nos permite não apenas descrever passivamente o que estamos observando, mas interpretar causas, prever consequências e, de forma muito pragmática, manipular e transformar a realidade. Mas, me permita uma provocação aqui. Claro, manda. Dizer que há uma linguagem sem barreiras soa muito poético na teoria. Fica lindo na frase. Mas na prática, Na prática, o bicho pega. A sensação que domina é de que a matemática é uma linguagem incrivelmente elitizada. Ela frequentemente soa como um dialeto restrito, sabe? Cujos portões são guardados por uma elite acadêmica, deixando o resto da sociedade totalmente de fora. é uma percepção muito comum. Parece que apenas alguns poucos escolhidos, os chamados gênios, têm permissão para falar esse idioma fluentemente. Olha, essa é uma distinção vital que a gente precisa fazer. A barreira não está na essência da matemática em si. A barreira está na forma como a sociedade estruturou o acesso a ela ao longo dos séculos. Ah, então o problema é estrutural. Totalmente. O ensino e a academia construíram, sim, muros institucionais enormes. Criaram jargões complicadíssimos que afastam as pessoas. No entanto, a lógica em si é profundamente democrática. Democrática. Como a gente prova isso no dia a dia? A prova de que a lógica é acessível é que o nosso próprio cérebro já faz matemática intuitivamente o tempo todo. Sério? O tempo todo. O tempo todo? Imagina uma pessoa atravessando uma avenida movimentada. O cérebro dela está resolvendo equações diferenciais complexas de velocidade, distância e trajetória dos carros de forma completamente subconsciente. Tudo isso em frações de segundo, apenas para decidir se dá o próximo passo ou se recua para a calçada. Nossa, pior que a verdade. A gente não para com um papel e caneta na faixa de pedestres. Exato, o idioma já está lá, embutido na nossa mente. O que o sistema frequentemente falha em fazer é nos ensinar a ler e escrever conscientemente nessa linguagem. Caramba, isso nos leva a um ponto muito intrigante. Porque a gente sabe muito bem o que acontece quando alguém aprende um idioma humano diferente, tipo mandarim ou alemão. Sim, a estrutura do pensamento muda. Muda completamente. O cérebro cria novas vias neurais e a pessoa passa a articular ideias que simplesmente não existiam na sua língua materna. Então, conectando as coisas. Se a matemática é essa gramática fundamental do universo, o que acontece neurologicamente e filosoficamente com a mente humana quando ela passa a dominar esse idioma? Ocorre uma transformação profunda na própria arquitetura do pensamento. Falar a linguagem matemática é submeter o cérebro a um treino de força focado em lógica e pensamento crítico. Um treino de força, tipo uma academia para a mente? Exatamente. Quando o indivíduo se debruça sobre um problema matemático real, e aqui não estou falando de copiar fórmulas da lousa de forma mecânica, tá? Estou falando de resolver um enigma lógico. Quando isso acontece, a pessoa entra num processo investigativo muito rigoroso. E como é esse processo na prática? A mente aprende a olhar para um cenário caótico, identificar ali quais são as variáveis que realmente importam, formular uma estratégia, testar hipóteses, errar, ajustar a rota e só então chegar a uma conclusão. E, o mais importante de tudo, O quê? uma conclusão que pode ser provada, que não depende de achismos. Sabe, é aqui que eu encontro uma dificuldade em conectar a teoria com o chão de fábrica da vida real. Como assim? Bom, eu entendo perfeitamente que saber isolar variáveis serve para calcular os juros compostos do financiamento de uma casa ou para não sair no prejuízo numa compra. Sim, a parte financeira é a aplicação mais óbvia. Mas como o simples fato de saber provar uma equação matemática abstrata me ajuda, por exemplo, a não cair em uma teoria da conspiração absurda na internet, ou a não ser manipulado por um discurso político falacioso?
Qual é a ponte entre a álgebra e a cidadania? Sensacional essa pergunta. Se conectarmos isso ao panorama geral, é a ponte exatamente a recusa absoluta em aceitar afirmações sem sustentação. Ah, o senso crítico. Exato. O treino matemático incute na mente a necessidade inegociável de uma prova lógica. Vamos usar o seu exemplo do discurso político que é perfeito. Tá, vamos lá. Imagina um candidato qualquer afirmando categoricamente num palanque que, sei lá, a medida X causou o aumento da criminalidade Y. Uma frase clássica em época de eleição, né? Muito clássica. Uma mente destreinada pode simplesmente aceitar essa correlação como verdade absoluta, só porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. É o famoso ouvi falar e acreditei. Mas uma mente que foi moldada pelo raciocínio matemático aciona imediatamente um alerta de isolamento de variáveis. O tal do treino de força entrando em ação. Perfeito. Essa mente questionadora pergunta, peraí, existe uma relação de causa e efeito comprovada aqui? Ou existem variáveis ocultas que não estão sendo mencionadas de propósito? A economia do país caiu no mesmo período, o método de contagem de crimes mudou na delegacia. Entendi. A matemática ensina que correlação não implica causalidade. Exatamente isso. Esse ceticismo metódico, essa exigência por rigor lógico, antes de aceitar uma premissa mastigada, é o pilar central de um cidadão livre e imune à manipulação. Ou seja, o benefício colateral maravilhoso da matemática é a instalação de um filtro antivírus contra falácias lógicas direto no nosso cérebro. Uma definição perfeita. E se a gente ampliar a lente agora, imaginemos o impacto estrutural disso tudo. Se temos milhares, milhões de mentes operando com esse nível de clareza e exigência por prosas empíricas, como isso reverbera na construção física e tecnológica da nossa sociedade? Reverbera em tudo, absolutamente tudo. Porque a matemática não fica apenas no plano das ideias, flutuando. Ela constrói coisas reais, sólidas. Ela é o motor de combustão interna da civilização moderna. Se olharmos para a base de qualquer avanço que define o nosso conforto e a nossa expectativa de vida hoje, a linguagem matemática está lá, agindo como a estrutura invisível que segura as paredes. Dá um exemplo prático para quem nos ouve visualizar. Claro, a engenharia civil, por exemplo, ela depende inteiramente do cálculo para garantir que o vento não derrube uma ponte pensil gigantesca. A economia global utiliza algoritmos estocásticos supercomplexos para tentar equilibrar cadeias de suprimentos intercontinentais. Aqueles navios cargueiros rodando o mundo, né? Isso. E, evidentemente, toda a ciência da computação. A internet, os sistemas de inteligência artificial, os servidores em nuvem, tudo isso não passa de matemática aplicada rodando freneticamente em pedaços de silício. É quase poético. Mas sabe qual é o superpoder real da matemática? Em todas essas áreas. Qual? Não é apenas calcular o que está acontecendo no presente. É a incrível capacidade de modelar fenômenos. Modelar fenômenos. Olha, essa é a expressão-chave do nosso papo. Porque muitas vezes a gente escuta aquela metáfora de que a matemática é uma espécie de bola de cristal tecnológica. Eu já ouvi muito isso. Só que essa ideia de magia, de bola de cristal, esconde o trabalho duríssimo que acontece nos bastidores, não acha? Com certeza. Tira o peso da ciência. Seria muito mais preciso dizer que a modelagem matemática é, na verdade, como um túnel de vento para a realidade, ou um gêmeo digital. Um gêmeo digital perfeito. É como criar um ambiente seguro, puramente lógico, no computador, onde podemos colidir um carro virtual 1 milhão de vezes, testando cada ângulo antes de gastar um único pedaço de aço construindo o carro real na fábrica. Essa analogia do túnel de vento é impecável. A modelagem matemática é exatamente isso. É a criação de um avatar numérico da nossa realidade que nos permite brincar com o futuro e prever cenários. O impacto disso na medicina, por exemplo, é estrondoso. Na medicina? Como assim? Pensemos no campo da epidemiologia. Quando surge um novo patógeno, um vírus desconhecido, os cientistas não cruzam os braços e ficam sentados esperando as pessoas adoecerem para descobrir se os hospitais vão lotar. Isso seria um desastre. Eles usam modelos matemáticos, como o famoso modelo SIR. Espera, o que significa essa sigla SIR? Como funciona a mecânica desse modelo? SIR é uma sigla para suscetíveis,
infectados e recuperados. É um conjunto bem robusto de equações diferenciais que simula, no computador, o fluxo de pessoas transitando entre essas três categorias ao longo dos dias. Ah, entendi. É como um jogo de simulação. Exato. E a mágica de prever o futuro acontece quando introduzimos variáveis dentro desse nosso túnel de vento matemático. Os matemáticos ajustam, por exemplo, uma variável chamada a taxa de transmissão. O quão rápido o vírus passa de um para outro. Isso. Se reduzirmos essa taxa artificialmente lá no modelo, simulando o uso de máscaras na população ou o distanciamento social, a matemática mostra imediatamente em um gráfico na tela que o pico de infecções achata. O famoso achatar a curva. Exatamente. O cálculo abstrato, feito no papel ou no código, se traduz diretamente em prever, com precisão, quantas camas de UTI estarão ocupadas no mês seguinte. É uma matemática antecipando o caos e oferecendo à sociedade um mapa para evitá-lo. Nossa, isso me deixa fascinado, porque tira a matemática lá daquele mundo da abstração pura, da Torre de Marfim, e a coloca na linha de frente da salvação de vidas humanas. Ela é a linha de frente. E pelo que percebemos estudando a história, às vezes as ferramentas matemáticas são criadas antes mesmo de sabermos que precisaremos delas no futuro, né? Tem aquele caso clássico dos números imaginários, não tem? Ah, esse caso é maravilhoso. A tal da raiz quadrada de um número negativo. Algo que, teoricamente, nem deveria existir no mundo real e que parece apenas um delírio matemático de quem não tinha mais o que inventar. Um puro malabarismo mental. É. E, no entanto, sem esse tal delírio, a engenharia elétrica moderna e o processamento de sinais do aparelho de celular que usamos todos os dias para mandar mensagens simplesmente não funcionariam. A gente estaria na idade da pedra da comunicação. É o exemplo perfeito de como essa linguagem funciona. Os números complexos surgiram lá no século XVI como um truque abstrato para resolver equações específicas. Durante muito tempo foram tratados quase como uma anomalia filosófica nos meios acadêmicos. Ficaram lá pegando poeira na gaveta. Exatamente. Séculos depois, quando a humanidade finalmente precisou lidar com a corrente alternada para iluminar cidades e com a mecânica quântica, a ferramenta exata já havia sido inventada e estava lá, guardadinha, esperando para ser usada. Que coisa incrível! A matemática frequentemente chega ao futuro antes da própria física. E numa era definida pela torrente ininterrupta de dados que temos hoje em dia, quem não compreende a mecânica dessa modelagem se torna um mero passageiro na sociedade. Fica só observando as coisas acontecerem. Enquanto aqueles que a dominam são os verdadeiros arquitetos do progresso tecnológico. E é diante de um poder tão colossal, a capacidade de modelar epidemias, construir arranha-céus gigantescos, processar o sinal da internet no nosso bolso e estruturar o pensamento do cidadão. É muita coisa. É diante de tudo isso que nos deparamos com uma tragédia quase cômica. Qual tragédia? Pensa bem, se a matemática é essa aventura intelectual extraordinária, vibrante, por que diabos o primeiro contato da vasta maioria das pessoas com ela nas escolas é tão traumático? É uma frustração coletiva, né? Total. O sentimento geral, quando se fala em aula de matemática, não é de deslumbramento com os segredos do cosmos. É de pânico diante de uma lista de exercícios repetitivos e sem sentido. Onde foi que a conexão se partiu tão drasticamente? Olha, a conexão se partiu quando o sistema de educação transformou um processo de investigação criativa no exercício industrial de memorização mecânica. Memorização, a velha decoreba. A raiz desse trauma generalizado é que, em vez de convidar a mente do aluno a descobrir o porquê das coisas, o ensino tradicional frequentemente impõe apenas o como. Como assim, o como? É entregue um algoritmo pronto, uma fórmula finalizada e empacotada, e exige-se que o estudante repita a mesma operação 1000 vezes até decorar. Até a mão doer de tanto escrever. Isso. Quando o aprendizado é esvaziado do seu propósito inicial e do seu contexto real, a matemática perde a alma. Ela deixa de despertar a curiosidade natural e passa a gerar apenas ansiedade nas vésperas das provas. Nossa, a sensação que eu tenho é de que passamos anos e anos na escola aprendendo a memorizar as regras super complexas de um jogo de tabuleiro fantástico. Adoro essa metáfora do jogo. A gente decore os movimentos exatos de cada peça, o que pode e o que não pode fazer, as punições, as recompensas do jogo,
E aí, depois de anos decorando esse bendito manual de instruções, o sinal da escola toca, o ensino médio acaba E o que acontece? e nós nunca, em nenhum momento da vida escolar, fomos convidados a sentar à mesa, abrir o tabuleiro e simplesmente jogar o jogo. O exercício de decoreba assassina qualquer possibilidade de investigação criativa. É triste, mas é a mais pura verdade. A consequência direta dessa linha de raciocínio pedagógico é a atrofia da nossa autonomia intelectual. A gente para de pensar por conta própria. Exato. Se o foco da educação matemática fosse a investigação estruturada, o aluno teria liberdade de olhar para a fórmula na lousa e questionar: professor, de onde isso veio? E se eu alterar o valor dessa constante aqui, o sistema inteiro entra em colapso ou gera um resultado novo e inesperado? Mas a escola não tem tempo para isso, né? Esse é o problema. O sistema focado na prova de fim de bimestre não permite o luxo da dúvida, muito menos da experimentação. Transforma-se o aluno em um calculador humano. E convenhamos, num mundo onde os computadores já fazem os cálculos de forma infinitamente superior e mais rápida, isso não faz o menor sentido. A gente não vai ganhar da máquina na velocidade de calcular. Nunca. O que o mundo moderno precisa não é de pessoas que decorem mentalmente raízes quadradas. O mundo precisa de mentes brilhantes que saibam estruturar o problema lógico para que o computador o resolva. Essa frustração toda com a pedagogia nos leva a uma reflexão ainda maior e muito bonita, por sinal. Qual seria? Ensinar matemática apenas como um conjunto de regras frias, caídas do céu, omite o fato mais maravilhoso sobre ela. A matemática tem sangue, tem suor e tem muita história. Não é um livro de regras divino. Não mesmo. Ela não foi entregue à humanidade pronta, gravada em placas de pedra no topo de uma montanha. O ensino desprovido desse contexto histórico simplesmente arranca a alma humana da disciplina. Isso levanta uma questão importantíssima. Explicar as fórmulas na sala de aula sem explicar a história suada por trás delas é apagar a jornada da nossa civilização. Reconhecer a dimensão cultural e histórica da matemática é, talvez, o passo mais libertador para quem sofre de fobia matemática. Com certeza tira aquele peso das costas. Porque ela é o resultado dinâmico da produção humana tentando desesperadamente resolver problemas de sobrevivência. Ela muda, ela se adapta e ela evolui sobre as pressões e as urgências de cada época específica. Para visualizar isso de forma cristalina, não há exemplo melhor do que a origem da geometria no Egito Antigo. Esse exemplo é sensacional. Porque a geometria não nasceu porque um filósofo de túnica branca decidiu desenhar triângulos na areia só por tédio num domingo à tarde. Longe disso. Ela nasceu do barro e do caos absoluto. Todos os anos, o rio Nilo transbordava de forma violenta, apagando completamente as marcações de pedra das propriedades de terra dos agricultores egípcios. Uma verdadeira catástrofe anual. Total. E quando a água finalmente baixava, o cenário era de conflito intenso. Vizinhos literalmente dispostos a se matar ali na lama para definir onde começava uma plantação e terminava a outra. A sociedade ia colapsar. E os faraós, por sua vez, precisavam desesperadamente dessas terras delimitadas para poder cobrar os impostos corretamente, senão o império ruía. A necessidade urgente de restaurar a ordem social e financeira forçou a criação de um método para medir a terra de forma irrefutável. De forma que ninguém pudesse brigar contra o resultado, né? Exato. Não é à toa que a palavra geometria vem de geo, que significa terra, e metria, que significa medida, medida da terra. Foram os chamados esticadores de cordas egípcios, marcando ângulos e áreas ali no sol quente, que deram origem aos fundamentos que Pitágoras e Euclides formalizariam séculos depois com toda aquela elegância acadêmica. A abstração toda nasceu da lama do Nilo. É fascinante. Ou seja, a matemática é uma obra eternamente aberta, ela está viva e pulsando. Desde os agricultores egípcios tentando não perder suas terras após uma enchente, passando pelos navegadores que precisavam de trigonometria pesada para não morrerem perdidos em oceanos desconhecidos. Até os dias de hoje. Sim, até chegarmos hoje aos criptógrafos que desenvolvem modelos super complexos para proteger as senhas bancárias no nosso mundo digital. E o que tudo isso significa, no fim das contas, significa que ela reflete em tempo real as angústias, as necessidades e os saltos de evolução da própria humanidade.
Compreender essa dimensão histórica dissolve de uma vez por todas aquela aura intimidatória de que a matemática é uma entidade soberana, inalcançável e feita só para gênios. Se ela é um produto direto das nossas necessidades de sobrevivência, ela nos pertence. Ela é nossa. É patrimônio nosso. Trata-se da mais refinada de todas as ferramentas desenvolvidas pela espécie humana. O reconhecimento disso muda a nossa postura, sabe? De meros espectadores amedrontados por uma prova de escola para participantes ativos em um legado contínuo. Que perspectiva monumental para fecharmos o nosso raciocínio de hoje. O quadro que se forma após toda essa desconstrução mental é de uma clareza absurda. Fica evidente para quem nos ouve que a matemática rompe brutalmente aquelas paredes apertadas da sala de aula. Ela não cabe lá dentro. Nós não estamos falando apenas de lidar com números, frações ou de calcular orçamentos domésticos. Estamos falando sobre a própria arquitetura do pensamento. É o idioma invisível que codifica a desordem do universo em regras compreensíveis. É o ginásio de treinamento onde o nosso cérebro exercita o raciocínio crítico para conseguir identificar falácias lógicas e tomar decisões lúcidas no meio do caos de informação de hoje. Com certeza. É aquele túnel de vento digital que impulsiona a medicina, a engenharia e a tecnologia dessa nossa era hiperconectada. E, mais do que qualquer outra coisa, é a lente fundamental para compreender o mundo com autonomia, garantindo que a nossa participação na sociedade não seja de forma alguma passiva, mas sim profundamente analítica e questionadora. E sabe, a consequência final dessa visão histórica e dinâmica nos empurra diretamente, quase que como um foguete mesmo, para o futuro. De que forma? Bom, se a matemática sempre se moldou e sempre evoluiu para solucionar as crises mais urgentes de cada sociedade ao longo dos milênios, surge um questionamento que é inevitável. Qual? Considerando a velocidade estonteante com que o nosso mundo está mudando hoje, sabe? O colapso climático batendo a porta, as fronteiras desconhecidas da inteligência artificial, os imensos desafios de tentar construir uma civilização interplanetária em Marte, que tipo de matemática totalmente inédita, bizarra e hoje ainda inimaginável a humanidade será forçada a inventar amanhã para garantir a sua própria sobrevivência? Nossa, de arrepiar. É exatamente com esse pensamento provocativo, com esse mistério e o olhar voltado lá para o amanhã que encerramos o mergulho de hoje. Foi uma baita jornada. Da moeda de troco sobre o balcão da padaria, à lama do Rio Nilo, até o isolamento de variáveis que nos protege da manipulação diária, a matemática continuará sendo o código-fonte da nossa história. Um grande abraço a quem acompanhou essa jornada de expansão mental conosco e, claro, continuem sempre questionando as regras do jogo. Até a próxima!